galera, beleza? Hoje nós vamos ver aqui dois assuntos juntos, o racionalismo e o empirismo. E não precisa ser complicado, na verdade não é complicado, você só precisa entender essa imagem. Vou botar ela aí maior, você tá vendo essa imagem aí? Observa, tá enxergando o quê? Você tá começando a ver uns pontinhos que aparecem e desaparecem e tá piscando, nas linhas brancas quando se cruzam, tá vendo aí? Deixa eu botar outra, vou botar outra aí. Vem aí, observa agora. Tá se mexendo ou não tá se mexendo? Hein? Voltando para nossa imagem original. E aí? Vocês estão vendo esses pontinhos ou não? Esses pontinhos existem? Porque se você falar que os pontinhos existem, aí você tem que me provar como. E se você falar que os pontinhos não existem, aí complicou, porque como é que você está enxergando uma coisa que não existe? Como é que eu sei que uma coisa existe e que uma coisa não existe? Parece ser uma coisa óbvia, parece ser uma pergunta besta, dá vontade até de desligar o vídeo agora e fazer alguma coisa útil, mas não, porque em um tempo de fake news, essa pergunta é crucial. Como é que eu sei que uma informação é verdadeira? Como é que eu posso ter certeza? E é nesse sentido que nosso colega Descartes, meu livrinho velho que eu uso há muitos anos aqui, escreve o discurso do método. Seu objetivo tá aqui, olha como é bonito. Sempre tive um extremo desejo de aprender e distinguir o verdadeiro do falso, para ver com clareza minhas ações e andar com segurança nessa vida. Quem não quer um objetivo desse? Isso daqui é importante até hoje para a edificação do conhecimento científico. O que esse cara vai fundar é basicamente um método para obter a verdade. Nesse caminho, Descartes está preocupado com as origens, com os limites do entendimento humano, porque ele tem certeza que todo mundo mais ou menos nasce com a razão estabelecida. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E se as pessoas erram, não erram por ausência de razão, mas por questões como as paixões, os preconceitos, a influência da educação, a impaciência e até a pressa. São esses os inimigos sensitivos, sensoriais do pensamento cartesiano. Para o nosso autor, as operações da mente são de duas naturezas, a intuição e a dedução. Cuidado para não confundir com indução, nós estamos falando de intuição. A intuição é uma concepção completamente livre da dúvida, que aparece à mente clara e de forma atenta, nascendo apenas da luz da razão. Mas seu método ainda precisa ser confirmado pela dedução. E aqui, ó, só para lembrar, a dedução é uma operação mental que começa de primícias maiores e consegue chegar numa inferência menor. O método, que está aqui na capa do livro, ele consiste em uma série de estratégias, de regras, para empregar corretamente esses processos da dedução. E esse método dele, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa talvez seja a etapa mais engenhosa. A questão começa da seguinte provocação: qual é a única coisa que você tem certeza? É da morte? É da vida? É do céu? É do amor? É da existência? Não! Você só tem certeza da dúvida. Que viagem é essa, velho? Porque ao duvidar da dúvida, você está duvidando, e ao ter certeza da dúvida, você garante também a existência da dúvida. A indagação, o questionamento, abrir a possibilidade da dúvida é o passo inicial para o processo de busca e alcance da verdade. É o que ele vai chamar de dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? É a condição que me permite afirmar que não posso duvidar de que sou eu que estou duvidando. E o ato de duvidar é o que garante a existência desse duvidador. Portanto, pensar que é uma forma da dúvida garante a existência de quem duvida. Penso na dúvida, logo existo. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Essa é a frase famosa dele, e você deve chegar nela sozinho, com o seu próprio raciocínio. As outras 3 etapas faz parte dessa processualística. A segunda tem a ver com análise, a terceira tem a ver com síntese e a quarta é o próprio processo de revisão. Ou seja, depois que você elabora o questionamento,
Aí agora você vai analisar. Quando o seu professor, sua professora fala assim, analise essa situação, ele está querendo que você decomponha a situação. Analisar é transformar aquilo que é grande em partes menores. A síntese é o processo de reconstrução daquilo que foi analisado. Mas agora você faz uma reconstrução racional. E por último, você faz a revisão das etapas, um checklist. Eu duvidei, eu criei a problemática, eu fiz a análise, eu fiz a síntese e por último, ainda faço um checklist de tudo que foi praticado. Veja que é uma sequência usada até os dias de hoje para um sujeito alcançar essa verdade. E por fim temos ainda a teoria das ideias em Descartes. Mas é muito fácil. São 3 tipos de ideias segundo sua concepção. Essas ideias factícias, não são fictícias, as ideias inatas e as ideias adventícias. Não é adventista, não. A primeira são as ideias que são feitas, está dentro do plano dos conceitos. Os conceitos que nós operamos no dia a dia. A democracia é uma ideia factícia. As ideias inatas seriam aquelas que já existem e subsistem na racionalidade humana. Deus, para Descartes, é uma ideia inata. E por último, e aí sim, o foco, essas ideias que advêm. Se você ficar sentado numa pedra, vendo o movimento do sol, ou seja, recebendo essa ideia, você vai enxergar com os seus olhos o sol se movendo no horizonte. Mas veja bem, você sabe racionalmente que isso não acontece. Portanto, são essas ideias que vêm dos sentidos, que vêm da visão, do tato, que enganam nossa capacidade de raciocinar. É por isso que ele está propondo um método, é uma forma de destrinchar, de purificar essas ideias que advêm dos sentidos. Daí a informação mais importante desse vídeo. Descartes está fundando o racionalismo, que aqui a gente também pode chamar de inatismo, ou seja, a razão é uma propriedade intrínseca do sujeito, é algo que está dentro, é algo que está objetivamente no sujeito. É mais ou menos isso que o racionalismo, também inatismo aqui, tem a nos ensinar. E está totalmente o oposto da próxima corrente, ou seja, os empiristas. Os empiristas vão pegar Descartes e virar de cabeça para baixo e vai dizer, ó, tá tudo errado, porque o conhecimento, ele não vem de uma propriedade inata da razão que observa o mundo contra os sentidos organolépticos que nos enganam. Ao contrário, se você quer saber que uma panela queima, você tem que botar a mão nessa panela no fogo, porque só a experiência garante a verdade. A busca do conhecimento, ela está moldada pela empiria, pela experiência. Vamos ver quem são esses teóricos. Aqui eu estou basicamente colocando todo mundo dentro do mesmo barco e chamando de empiristas. Mas eu estou falando de Francis Bacon, de John Locke e de David Hume. Só um pedacinho de Francis Bacon eu gostaria de destacar. Para o autor do Novo Organum, em oposição àquele Organum de Aristóteles, que é dedutivo, e aí você já fica ligado que esse pensamento aqui é indutivo, o pensamento de Descartes é de cima para baixo, aqui o pensamento é de baixo para cima, lá eu tenho uma ideia racional e com isso eu vou explicando o mundo, aqui eu vou sondando as experiências no mundo até chegar em um pensamento maior. Esse vetor do movimento epistemológico é importante. 2000 anos depois. O que Francis Bacon vai deixar claro? Na sua visão, é impossível adquirir conhecimento verdadeiro só com a leitura, só com teoria, só ficando dentro do gabinete, continha tal e filosofia tal. O que você tem que fazer? Você tem que usar a indução experimental, um método que ascende a partir da experiência no mundo real. Para Francis Bacon, é da acumulação de fatos, da classificação e da interpretação que se obtém o conhecimento verdadeiro. Para John Locke, o conhecimento advém das sensações. Está totalmente diferente de Descartes e o racionalismo, que acredita que o conhecimento pode ser obtido só por um esforço, um método, um estratagema mental. Não, é preciso experienciar o mundo, ter as sensações. Uma rosa,
ela não é uma rosa em si. Na verdade, ela é um agregado de sensações que se aglomeram. O cheiro, o toque, a percepção da dor, da cor, tudo isso se agrega e percebemos a rosa. Nesse sentido, percepções que se associam no tempo criam as ideias, ou seja, os conceitos. Os conceitos não são inatos, não já nascem na mente humana, totalmente o contrário de Descartes. Os conceitos é um histórico de acúmulo das percepções que organizam as sensações e tem mais. A razão não é uma propriedade inata do ser humano. A razão é o hábito de associar ideias. Portanto, a razão pode ser cultivada. E a ideia do cultivo aqui é muito importante, porque para Descartes, o ser humano nasce como um quadro em branco, como uma tábula rasa. Você vem ao mundo sem sensações, sem percepção, sem ideia, sem razão. E com o tempo, se você for estimulado, você vai aprendendo. De um lado, você vai ter uma teoria chamada de racionalismo na figura de René Descartes, que acredita no inatismo da razão. O conhecimento é objetivo e é esse conhecimento que está aqui que entende o mundo que está lá fora. Do outro lado, nós temos uma gama de empiristas que acredita no oposto simétrico, ou seja, nós somos uma tábula rasa, não tem nada na mente, e o mundo vai permitindo essas sensações que são reorganizadas em percepções e ideias, até constituirmos uma forma racional de enxergar o mundo. É claro que você que tá aí, que é esperto, que entende as coisas, já sacou que é da mistura desses dois que nós vamos ter um método científico moderno, baseado lá em Karl Popper, que é um método dedutivo hipotético que tem a experiência. Quando eu juntar os dois, nós vamos ter a ciência moderna, que trabalha com deduções, mas que também trabalha com experimentos, ou seja, com a empiria. Amém? Valeu, galera!